Imigrar é, sem dúvidas, uma das decisões mais difíceis que uma pessoa se preza a fazer. E bom, se você está pensando nesse 2022 imigrar também para a Espanha, esse vídeo eu vou te ajudar e te contar todos os documentos que você precisa trazer e uma dica de documento que você precisa deixar no Brasil também, para poder facilitar esse processo e tornar tudo um pouco menos trabalhoso. Bom, aqui quem fala é a Joy, do Olá Joy, e eu acabei de me mudar aqui para a Espanha, tem mais ou menos um mês e alguns dias que eu estou aqui, e eu segui todos os processos que contém neste vídeo. Então, fica aí! Importante destacar que nesse vídeo eu vou falar principalmente para as pessoas que estão vindo como turistas, ou seja, pessoas sem visto e que pretendem se legalizar aqui na Espanha quando chegar. Então, vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira dela, eu vou falar exatamente os documentos que você precisa se atentar para apresentar na imigração, né? Já que teve algumas mudanças, alguns detalhes, principalmente por causa da pandemia, né? Que infelizmente ainda estamos vivendo. E a segunda parte desse vídeo vai ser justamente falando de todos os documentos que você precisa se atentar se você quer se legalizar quando chegar aqui na Espanha. Ou seja, todos aqueles documentos que você vai precisar de alguma maneira, em algum momento, para poder fazer com que todos os processos que você precise estejam todos certinhos aqui na Espanha, tá bom? Então vamos lá para a primeira parte do vídeo. Bom, o primeiro item que você já deve estar careca de saber é... Meu microfone deu um super erro nesse momento, mas basicamente eu falei sobre o certificado de vacina que pode ser retirado, né, através do Conect SUS. Então é só isso mesmo. A Espanha passou a exigir a terceira dose para todas aquelas pessoas que já tomaram as duas doses, né, a pauta completa, por assim dizer, há mais de 9 meses. Então, vamos lá, se você já tiver tomado as duas doses e não tiver passado, né, desses 9 meses, pode ficar tranquilo que você apresenta a sua certidão normalmente e eles consideram, tá? Mas se já tiver passado 9 meses, você precisa estar com as 3 doses. Bom, no próprio aplicativo do Conect SUS, você consegue emitir, né, o PDF em português, espanhol e inglês. E não precisa imprimir, você pode deixar no próprio celular, mas se você quiser e for uma pessoa precavida como eu, imprima em todas as línguas e todos os idiomas possíveis que tem disponível no aplicativo. Esse segundo item é um pouco polêmico, que é justamente o teste de PCR. O que está acontecendo? Tem muita gente que não está sendo pedida e muita gente que está sendo pedida esse teste. Então eu vou contar a minha experiência. Quando eu vim, que foi justamente no início de fevereiro, mais ou menos no dia 10 de fevereiro, era exigido ou PCR com até 72 horas de antecedência. Detalhe, esse tempo, né, de antecedência tem que contar justamente até o tempo de você desembarcar no destino final, que é a Espanha, né, nesse caso aqui. Ou seja, 72 horas até você passar na imigração espanhola, tá? Ou você também poderia optar por fazer o teste de antígeno, mas aí tinha que se atentar ao prazo de 24 horas. Bom, eu recomendo que faça o teste para o caso de te pedirem e você não ficar naquela angústia e ter que correr dentro do aeroporto para procurar um teste rápido. No aeroporto o teste é mais caro, então assim, se atente a este requisito. E eu acho que não tem problema nenhum fazer o teste PCR, tá bom? O terceiro item dessa lista é o formulário de saúde CPT, não lembro. É justamente o formulário de saúde da Espanha. Você precisa preencher esse formulário 48 horas antes da sua viagem. Basicamente, assim que eles liberarem o check-in do seu voo, você já consegue preencher esse formulário. Detalhe, se você fizer alguma conexão, vou dar um exemplo, eu fiz conexão em Lisboa, então a minha imigração foi justamente a imigração de Portugal. Eu também precisei preencher um formulário de saúde
de Portugal, tá bom? Então, assim, verifique se você vai ter alguma conexão e se você tiver alguma conexão, verifique se nesse país também está precisando preencher mais algum formulário. Não deixe para fazer isso no aeroporto, pelo amor de Deus, faça isso antes. Eu fiz tudo isso assim que liberou o meu check-in em casa mesmo e não tive nenhum problema no embarque, tá? Mas olha, muitas pessoas tiveram problema justamente por não preencher esses formulários. E quando você chega no aeroporto, gente, a desinformação é assim, num nível que não tá escrito. Então, não sofra por isso. Por favor, preencha em casa. Bom, um requisito simples, mas que é importante lembrar, né? Você precisa ter o passaporte em vigor. E digo mais, se você vai chegar aqui na Espanha e se legalizar, tem vários processos, vários procedimentos que eles pedem que o passaporte esteja válido por pelo menos 6 meses mais. Ou seja, vamos supor, você inicia um processo agora, em março, né, mês 3. O seu passaporte precisa valer pelo menos até setembro. Então, se atente à data de validade do seu passaporte. Outro requisito aqui um pouco polêmico é a passagem de ida e volta. O que acontece? Na imigração, eles pedem para você comprovar que você vai sair do país. Só que existe um outro meio de você comprovar a saída do país, que é através do aluguel de uma passagem de volta, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que eu fiz, né, das últimas vezes que eu vim para a Espanha, para poder vir apenas com a passagem de ida. Bom, isso fica ao seu critério, mas lembrando que comprar apenas a passagem de ida e alugar a passagem de volta fica bem mais barato para você. Mas aí fica a seu critério. Eu já utilizei esse procedimento e se você está precisando economizar, é uma boa também. E eu vou deixar aqui em algum lugar esse vídeo onde eu explico exatamente como você pode alugar a sua passagem. O próximo item é você comprovar a sua hospedagem ou através de carta convite. Mas é aí que tá. Se você vai vir e se legalizar aqui na Espanha, né, posteriormente, eu não recomendo que você venha através de carta convite. Por quê? A carta convite, ela é um documento emitido pela polícia espanhola e ela dá um prazo, né, uma data para você ir embora do país. E quando essa data é emitida com essa data final de você sair do país, você realmente precisa sair do país. Você não pode ficar aqui porque isso dá multa para a pessoa que fez a carta convite para você e pode dar outros problemas para essa pessoa também. Sem contar que, eu não sei se você me segue no HolaJoy, o meu Instagram, onde eu mostro a minha vida, o meu dia a dia aqui na Espanha, além da minha rotina de estudar idiomas. Mas lá no HolaJoy eu conheci várias pessoas também com essa vontade de vir aqui para a Espanha. E uma dessas pessoas, a gente conversando, trocando experiências sobre essas questões burocráticas aqui na Espanha, me falou que veio, né, com o namorado e ele não. Eu também tive mais um problema com o meu microfone, mas eu juro que é o último erro que teve nesse vídeo. Basicamente, eu contei a história de uma colega que me segue no HolaJoy e que teve problema com a carta convite, então não venha com ela. Não faça isso, porque pode complicar ainda mais a sua situação. Porque imagina, você tá vindo, né? Acredito que com um dinheiro ali mais ou menos destinado para algumas coisas aqui na Espanha, enquanto você não tem emprego, e tem que gastar para poder sair daqui da Espanha e depois voltar novamente. Então, é complicado. Eu não recomendo, mas se for a única maneira que você tem de vir, já deixar algumas coisas ajeitadas, então é isso aí. Essa é apenas a minha recomendação, tá, gente? E baseado também na minha experiência e de pessoas que eu converso no meu Instagram do HolaJoy. Você decide o que você vai fazer. Bom, o próximo item é comprovar, né, meios econômicos de ficar no país, de se manter no país durante o período da sua estadia, do seu turismo. Bom, sobre esse item, nunca me pediram exatamente para comprovar, mas se a imigração pedir, você precisa ter ou em dinheiro, né,
ou em cartão, ou demonstrar através de extrato bancário que você tem dinheiro na sua conta. Enfim, é um item que pode ser pedido? Pode ser pedido, mas eu, nas minhas 3 vezes que eu vim na Espanha, nunca me pediram esse item. Tá? O último item, mas não menos importante, ele não é exatamente obrigatório, mas é algo que eu recomendo e que me deixa viajar com mais tranquilidade, que é justamente o seguro viagem. Bom, existem vários seguros viagens, né, aí na internet, mas eu sempre faço um, inclusive foi o que eu fiz para o meu intercâmbio, que é pela Swisscare, que é inclusive o mais econômico, eu acredito que tenha. Enfim, é uma recomendação, mas não é obrigatório, tá bom? Agora vamos para a parte 2 desse vídeo, que é justamente onde eu vou te falar todos os documentos que você precisa trazer se você quer se legalizar aqui na Espanha. Bom, primeiro requisito, né, é conferir todos esses procedimentos e pré-requisitos de entrada no país. Por quê? Eu estou te mostrando esse vídeo aqui agora em março de 2022, mas tá tudo tão, né, diferente assim, tudo mudando a todo instante, que é importante que você confira esses requisitos e tenha tudo em mãos para não ser barrado no momento da imigração, tá bom? O segundo item, né, em relação aos documentos para você se legalizar aqui na Espanha, é um dos itens que eu considero mais importantes dessa lista, que é justamente a sua validação de estudos. Aqui no canal eu já comecei a contar, né, o meu processo de equivalência de estudos. Para quem não sabe, eu sou formada em administração no Brasil e fiz um intercâmbio de 6 meses numa universidade espanhola. Então, eu vou validar, né, vou fazer equivalência do meu estudo no Brasil para eu poder conseguir atuar na minha área aqui na Espanha. Então, o que você tem que observar? Se você tem um ensino superior, você precisa ver se o processo que você vai fazer é uma equivalência de estudos. Se for, tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo do que você precisa fazer e o valor de cada um desse passo a passo, tá bom? Se não for equivalência e sim a homologação, saiba que é um processo um pouco mais demorado, mas os documentos são praticamente iguais, praticamente. Eles pedem alguns requisitos porque a homologação são justamente aqueles cursos que têm uma legislação própria aqui na Espanha. Então, por isso tem mais alguns detalhes. Mas tudo isso você consegue ver no site do consulado. Eu vou deixar um link aqui na caixa de informações que você também pode consultar e saber certinho todos os documentos que precisa. E qualquer dúvida também é só deixar um comentário que eu vou tentar te ajudar. E se você não tem o ensino superior, você pode homologar o seu ensino médio. Lembrando, todo esse processo você precisa começar no Brasil. Inclusive, se você já quiser dar entrada, né, estiver aguardando o processo, você pode fazer isso do Brasil também, tá? Ou você pode apenas iniciar o processo, que é validar os seus documentos, histórico escolar, certificado de conclusão de curso e algum documento, né, de preferência o passaporte. Validar esse documento seria autenticar a firma em cartório, traduzir, apostilar a tradução e apostilar o documento original. Além do mais, no processo de equivalência e de homologação, você precisa de uma segunda autenticação que é feita no consulado espanhol no Brasil. Então, assim, todo esse processo eu já expliquei nesse vídeo aqui do canal, mas eu achei importante citar aqui novamente para você dar uma recordada aí nesses procedimentos e também informar que esse processo você pode fazer do Brasil, como eu disse, mas também você pode trazer os documentos, né, todos prontos e dar entrada no processo aqui na Espanha, que é justamente o que eu vou fazer. Eu deixei o documento todo pronto no Brasil, né, trouxe comigo e agora vou dar entrada aqui na Espanha através do Ministério de Educação. Terceiro item que é importante, né, se atentar. Aí, no caso, se você está vendo e quer vir aqui para a Espanha, seriam os documentos para poder fazer a validação da sua carteira de motorista. Aqui na Espanha,
a nossa carteira, né, do Brasil vale por 6 meses a partir do dia que a gente entra em território espanhol. Depois disso, a gente precisa fazer o canje, que seria a troca da carteira brasileira, né, para a carteira espanhola. Detalhe, essa troca, quando ela é feita, a sua carteira do Brasil, você perde ela. Mas como você vai viver aqui na Espanha, né, isso não vai ter tanta relevância assim, porque você vai, quando você for visitar o Brasil, você vai conseguir dirigir com essa nova carteira através de uma permissão. Então, sem problemas. No caso, é só lembrar de trazer a sua habilitação e ela estar válida, tá? Ela não pode estar vencida, senão você não consegue fazer o processo. E nem dirigir aqui na Espanha, tá? Um item extremamente importante que não deve ser negligenciado nesse momento de imigração é um documento que você precisa deixar no Brasil, que é a procuração de plenos poderes. Esse documento você faz ele em cartório e na minha cidade, né, em Belo Horizonte, esse documento custou mais ou menos R$ 160 e eu consegui deixar 2 pessoas no mesmo documento, cuidando das minhas coisas no Brasil, que é a minha irmã e a minha mãe. Ou seja, qualquer problema que eu tiver com banco, com faculdade, enfim, qualquer coisa que eu precisar, que alguém me represente, a minha mãe e a minha irmã podem me representar através desse documento. Então, não deixe de fazer esse documento de jeito nenhum, porque qualquer coisa que você precisar fazer no Brasil, essa pessoa vai ser o seu representante e conseguir fazer para você e te enviar aqui para a Espanha. Então, não deixe de fazer a procuração. E por último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante dessa lista toda é justamente os documentos para o seu visto. Justamente, gente, eu falei no início desse vídeo, né, que esse vídeo era principalmente para quem tá vindo como turista e quer se legalizar aqui, e é justamente isso. Mas esse passo é muito importante, por quê? Você precisa ver se existe algum documento que você precisa deixar pronto ou já trazer do Brasil com você para conseguir tirar o seu visto aqui da Espanha. Basicamente, você precisa ver se é mais fácil mesmo, né, tirar o visto aqui da Espanha ou tirar esse visto no Brasil. E aqui nesse vídeo eu vou dar um exemplo do visto chamado Reagrupación Familiar, que é justamente o visto que eu vou tirar aqui. Esse visto você faz justamente quando você tem algum parentesco com algum cidadão europeu, com algum cidadão espanhol. No caso, o meu noivo, que vocês já conhecem aqui no canal, ele tem a dupla cidadania, ele é brasileiro e também espanhol. E nós, através de um documento de matrimônio ou de pareja de hecho, né, tanto faz, serve os dois documentos, nós vamos emitir, nós vamos dar entrada no processo desse visto para eu poder ter a permissão de residência por, né, de longa duração, por um longo período, e também a permissão para poder trabalhar em território espanhol. O que acontece? Se você também tá nessa situação, né, tem um namorado, uma namorada, noivo, noiva que é espanhol, espanhola e vai se casar aqui em território espanhol, eu vou te falar para trazer 2 documentos imprescindíveis do Brasil, que é a sua certidão de nascimento atualizada. Lembrando que essa certidão só vale por 6 meses, tá? Então, se atente bem a esse prazo para poder deixar para tirar o mais perto possível de quando você vier, mas sem perder o prazo. Esse documento, ele precisa ser traduzido e apostilado no Brasil, tá bom? Um outro documento muito importante para você trazer é a sua certidão de solteria. Basicamente, é uma certidão falando que você é solteiro. Então, você traz esse documento e também traduz e apostila no Brasil, tá bom? E agora um terceiro documento que não é necessariamente para o processo de casamento ou de pareja de hecho, que seria a união estável, né, aqui da Espanha, mas sim para quando você for fazer o seu pedido de visto de reagrupação familiar, que você também vai precisar do seu atestado de antecedentes criminais. Então, você vai precisar, né, retirar esse atestado. Mesma coisa, gente, traduzir e apostilar. Todos os documentos do Brasil têm que ser traduzidos e apostilados para serem válidos aqui na Espanha.
Então, você vai precisar desse documento também no momento de pedir o visto. Ou seja, resumindo, você precisa conhecer já no Brasil, né, o processo do visto para você saber se existe algum documento que você precisa retirar no Brasil para conseguir fazer o procedimento aqui na Espanha. É um processo que é um pouco burocrático, na verdade eu diria que é muito burocrático, mas a intenção desse vídeo é tentar te ajudar um pouco mais nesse processo. Bom, eu já comecei o meu processo aqui e eu vou mostrando para vocês, né, passo a passo de como vai ser, porque eu acho que é importante e acho tão difícil encontrar essas informações em português, né, no YouTube. O que eu mais vejo são informações em espanhol, que foi a maneira que eu pesquisei, inclusive. Então, a intenção é trazer essa informação em português e assim, direto, para mostrar para você, ó, é isso, isso e isso que tem que ser feito. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui no comentário. Se você tem alguma dúvida de algum outro processo, algum outro tipo de visto, manda aqui no comentário também. Eu não conheço todos os processos, tá, gente? Mas eu tenho um longo período de pesquisa, de muita leitura sobre os processos e burocracias aqui da Espanha. Então, talvez eu possa te ajudar, ou pelo menos te orientar, dar algum caminho, algum e-mail importante para você mandar e pedir ajuda. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou desse conteúdo, apoie o canal deixando seu like e se inscrevendo. É isso, nos vemos na próxima terça com um vídeo muito importante sobre empadronamento na Espanha, que é o primeiro passo que você tem que dar quando chegar aqui no reino, tá? Então, fique atento ao canal, tem muito conteúdo vindo por aí. É isso, adiós, gracias!